Olá galera, Sociologia Sem Dicionário, sou Pedro Taparica e, como prometido, principais assuntos para se estudar para o Enem de Sociologia no vídeo de hoje, tá bom? Trouxe até uma peça aqui para não esquecer de nada. Mas vamos lá, começando, conceitos de cultura e imperialismo, super importante, tá? Etnocentrismo e relativismo cultural, lembrando que relativismo cultural pode aparecer na prova também com o nome de alteridade, caso apareça, não se preocupe, são sinônimos mesmo, tá? O conceito é rigorosamente o mesmo, tá bom? E começando a parte lá mais da sociologia mesmo, a gente tem sociologia do trabalho, é bom que a gente saiba como funciona o capitalismo minimamente, conceitos como preço, lucro, mais-valia, exército de reserva, super importante também, uberização, que é uma parte mais atualizada dessas questões, tá bom? A gente precisa saber um pouco disso, tem que ter noção disso, não tem jeito, tá bom? Então é muito importante dessa parte. Dos autores clássicos, a gente precisa de Durkheim e a gente vai precisar estudar fases sociais, solidariedade mecânica e orgânica e os tipos de suicídio. Se você conseguir estudar isso e focar nisso, vai estar muito bom para você responder qualquer questão do Enem, tá bom? Da parte de Weber, a gente precisa estudar tipos de ações sociais. Os 4 tipos que já adianto são ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva, tá? E também tem o tipo ideal, tá bom? Do Max Weber, que ele dá lá um dos conceitos lá de tipo ideal de sociedade. Tem também o conceito de classe, estado social, estamento e partido, tá bom? Do Karl Marx a gente vai precisar estudar como se configura a luta de classe, né? Lembrando que ele sempre fala, né, que a história da humanidade é a história da luta de classe, então a gente precisa saber disso. A classe dominante é classe dominada, né, que normalmente ele divide lá em burguesia e proletariado nos escritos dele. A gente precisa entender o que é isso. Elementos estruturais da sociedade, tá? Estruturais e conjunturais da sociedade, a gente precisa também entender e saber diferenciar, tá bom? A troca desigual quando se dá o trabalho assalariado, né? Porque normalmente o padrão ele está lá pagando um salário e os empregados têm que se sujeitar a esse trabalho assalariado, né? Em troca, né? Porque senão ele pode ser que morra de fome. A troca, né? A substituição, pode ser troca também, né? A substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, né? Quando as máquinas são cada vez mais inseridas nas fábricas, no caso, né? E isso acaba precarizando o trabalho, porque além de gerar desemprego, acaba precarizando o trabalho, porque os trabalhadores eles acabam tendo que acertar salários mais baixos, enfim. Sociedade do ter, sociedade do ser, sociedade do ser, do ter e do ser, perdão, né? E aí a gente já parte também para a sociologia do trabalho no século XX. A gente vai precisar falar de terrorismo, fordismo e toyotismo, ou modelo japonês, como ficou mais conhecido, né? A gente também precisa falar necessariamente, né, de sociologia brasileira, a geração chamada geração de 30, em a primeira geração que escreve sobre uma cidade genuinamente brasileira mesmo. Tem lá Gilberto Freire com Delza Grande Senzala, Caio Prado Júnior com Formação do Brasil Contemporâneo e Sérgio Buarque de Holanda com Raiz do Brasil. Os temas principais que a gente vai estudar desses livros aí é o mito da democracia racial, e depois é desconstruído pelo Florestan Fernandes mais à frente, o sentido da colonização e o homem cordial, que são conceitos que a gente não pode deixar de estudar e ter em mente na hora da prova, tá bom? Já a parte de ciência política, a gente vai ter tipos de dominação política, é super importante saber disso, né? Conceitos de Estado e governo, qual a diferença entre eles, e a gente precisa também, com certeza, saber o que dizem os contratualistas. Aí um destaque para Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu, com a teoria dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Tipos de governo e suas gerações, né? Os tipos de governos clássicos que eu estou falando: monarquia, aristocracia, democracia e suas gerações, respectivamente, tirania, oligarquia e demagogia. Tipos de ditadura e totalitarismo, a gente saber diferenciar uma coisa da outra, embora uma coisa esteja totalmente ligada à outra, mas não necessariamente são iguais, tá? Ideologias totalitárias é bom que a gente estude, né? Nazismo, fascismo. Um destaque aí para o totalitarismo da Coreia do Norte, que é talvez o único país totalitário atual, né? Hoje em 2026, quando estou gravando esse vídeo. Diferenças entre socialismo, comunismo e anarquismo. É bom que a gente saiba diferenciar isso, porque são conceitos que normalmente confundem muito a cabeça dos estudantes, tá bom?
E na hora da prova a gente tem que saber diferenciar, porque esse tipo de questão pode ser pegadinha, tá bom? Essa confusão desses conceitos que a gente costuma fazer pode gerar pegadinha em questão de prova, tá bom? Conceitos de globalização, movimentos sociais globais, a gente tem que saber também o que é soberania, né, até que ponto vai isso, direitos humanos, o que é, para que serve, organizações internacionais como a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMC, a Organização Mundial de Comércio, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde. É bom que a gente saiba minimamente como elas funcionam, tá? Qual é a função delas. O que é democracia? Né? A gente tem que saber alguns conceitos, tipo sufrágio universal, tipos de democracia, né? Democracia direta e democracia representativa, que é a que a gente vive hoje, tá? É bom que a gente saiba minimamente como funciona a eleição, tá? No primeiro e no segundo turno. E aí a gente vai também tentar entender como funciona como funciona o coeficiente eleitoral, para saber como os deputados e senadores são eleitos, tá bom? Senadores não, perdão, só os deputados e vereadores também, como é que eles são eleitos, como é que é feita essa conta, tá bom? Aqui a gente também precisa entender mecanismos de participação política, como plebiscito e referendo. É bom que a gente saiba o que é, tá bom? ONGs também são mecanismos de participação política, movimentos sociais também são mecanismos de participação política. A gente tem que saber diferenciar também movimentos sociais conjunturais e estruturais, certo? É bom que a gente saiba diferenciar também políticas públicas, políticas afirmativas e políticas de distribuição de renda, embora uma esteja ligada à outra, tem diferença entre elas, tá bom? E isso também pode gerar pegadinha na hora da prova. Então é muito importante que a gente saiba essa diferença, certo? Presidencialismo de coalizão, é bom que a gente saiba como funciona literalmente a política brasileira, tá bom? Que funciona sobre esse sistema, né, de presidencialismo de coalizão, tá bom? É bom que a gente saiba minimamente os conceitos de como funciona essa questão. É bom que a gente saiba também o que é cidadania, tá bom? Direitos e deveres do cidadão, normalmente aí se divide entre direitos políticos, direitos civis e direitos sociais, tá bom? E, por último e não menos importante, os aspectos políticos da ditadura brasileira. Isso também é muito passado lá em história, mas eu acho que em ciência política também é interessante que a gente estude um pouco sobre o que marcou cada presidente da época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, esse período aí que se coloca entre 64 e 85, foram 5 presidentes da ditadura militar, mais a junta militar que governou o país ali durante 2 meses e tal. Então, basicamente, é isso que a gente precisa estudar para os seus geralmente. Se vocês conseguirem gravar e memorizar e aprender o máximo desses conceitos, vocês vão estar muito bem para fazer a prova do Enem, tá bom? No mais, é isso. Se vocês gostam de conteúdo como esse, se inscreve no canal, deixe seu comentário, curte, compartilha. E se você achou que faltou alguma coisa aqui de tudo isso que eu listei, deixa aqui no comentário, que aí eu posso, quem sabe, né, eu faço uma parte 2, eu atualizo também, uma parte 2 atualizando, enfim, tá bom? É isso, um abraço e fiquem bem.